Seja bem-vindo ao módulo de inteligências artificiais generativas na educação. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a mágica toda. Porque não tem como você criar um bom vídeo, uma boa imagem, um bom texto, sem saber criar um bom prompt. E é esse o segredo. É o segredo de 1 milhão que o pessoal vende aí curso na internet. O meu futuro vai ser engenheiro de prompt, né? Eu já ouvi meus filhos falando sobre isso, né? Então, o que seria essa questão dos prompts, né? Então, primeiro, prompts são instruções que você guia a IA para ela gerar para você uma resposta, tá? Esses prompts eles precisam ser bem formulados para gerar uma boa resposta. E você precisa estar sempre construindo, né, evoluindo aquele prompt para poder ter uma resposta, aprimorando a sua resposta, né? Então, primeira coisa que você precisa fazer no seu prompt, deixar os objetivos claros. Defina metas ali para o script, para ele criar interações relevantes, né? Papéis, personas, tamanhos, foco, cliente, tudo isso, objetivo, tudo isso tem que ficar bem claro. Use exemplos práticos, tá? Você pode colocar um exemplo, pode subir um arquivo, dependendo da plataforma que você estiver usando, você pode trazer sites como exemplo, tá? E depois você vai fazendo ali que o prompt vai melhorando e refinando o resultado, tá? A partir daquelas primeiras respostas que ele deu. A segunda coisa que você vai fazer é ser específico, né? Então, detalhe exatamente o que você deseja. Por exemplo, em vez de escreva sobre a tecnologia, use e explique os benefícios da IA generativa no setor educacional. Isso minimiza a ambiguidade, minimiza que a inteligência artificial gere conteúdos aleatórios, né? Depois você fazer ali determinações importantes, né? Ao invés de você colocar crie algo interessante, você colocar assim, descreva inovações tecnológicas que impactam o ensino nos últimos 5 anos. Então, você vai colocar ali elementos, já viu que já colocou um padrão de 5 anos ali, então você vai ter elementos que vão cercear a resposta gerada. E a relevância do contexto. Nossa, quanto mais você colocar sobre o contexto que você vai explorar aquele texto, melhor. Então, eu gosto de começar sempre falando assim: você é uma pedagoga excelente, me ajude criando um plano de ensino para um curso online, entendeu? Então, eu já coloco ali informações específicas, se ele sabe que é um curso, se é online, se é presencial, se é autoinstrucional, se ele é síncrono, assíncrono. Então, eu já vou passando essas informações todinhas ali para a inteligência artificial e deixo muito bem aprofundado a informação. Outra coisa que eu coloco também é usar exemplos. Usar exemplos é extremamente importante. Então, às vezes subo um arquivo como base, às vezes subo uma imagem, ou às vezes um site, usando o GPT, você consegue colocar um site para ele e falar assim, seguindo o padrão desse site, faça tal coisa. Pau! E ele vai ali e segue aquele site como exemplo. Tá? Você pode, durante escrever o seu prompt, também você pode escrever ali, eu quero da seguinte forma, aspas, e plau, coloca ali um formato que você quer e o prompt vai te responder, né, daquela forma. Outra coisa que você tem que fazer é estruturar o seu prompt bem. E aqui está o primeiro das duas chaves desse slide aqui. A primeira é a estrutura. Então, primeiro, comece com um contexto claro. Aí, como eu falei, né, eu gosto de sempre dar uma profissão ali para a IA quando ela vai falar comigo. E aí eu sempre começo assim, você é um especialista em educação criando material para um aluno do ensino médio. Especifica a tarefa, escreva um parágrafo persuasivo
sobre os benefícios da leitura diária. Forneça instruções detalhadas. Use linguagem formal, inclua 2 argumentos, inclua referência, citação, né? Depois, coloque o máximo de exemplos possível. Por exemplo, um bom argumento seria: a leitura melhora o vocabulário e a compreensão textual. Habilidades essenciais para o sucesso acadêmico. Então, tá vendo aí, já tem um exemplo. Defina restrições de limite. Escreva com no máximo 5 palavras. Ou então, eu gosto de colocar assim: escreva em 7 parágrafos. Escreva. Às vezes eu coloco assim: escreva em 1.200 caracteres. Tá? Então você coloca informações que você limite ali, né? Peça revisão ou adaptação. Ah, sim, claro, se você não gostar de determinadas palavras, você pode pedir para reescreva trocando tal palavra, ou então amplie esse parágrafo, ou explique melhor esse parágrafo. Né? Você tem que sempre estar refinando. Dificilmente você vai ter na primeira resposta aquilo que você quer, tá? Só se você fizer um script muito bem feito, você já vai ter de primeira ali a resposta que você quer. Mas na maioria das vezes você vai pedir para trocar uma palavra, para escrever mais, para escrever menos, para fazer texto corrido, para não usar aquele... Ele gosta muito, o GPT gosta muito de usar ponto, de tópico, e dependendo do texto acadêmico, não tem como você usar aquilo ali. Então, você coloca texto acadêmico, né? Então, teste e ajuste o prompt. Isso aí também, você melhorando o prompt, às vezes você pode pedir até para o GPT analisar o seu prompt, ele faz isso também, ó. Veja o que o meu prompt está faltando. Ele lista para você o que pode estar faltando no seu prompt. Ou então você pode perguntar também para o GPT que ele faz isso para você. Quais são os melhores... Você é uma pedagoga. O que você precisa para escrever um bom plano de ensino? Aí ele vai listar para você. Preciso disso, 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 disso. Você escreve sobre aquilo ali, ele vai te responder de uma forma muito precisa, tá? Exemplo de estrutura completa. Então, você é um especialista em marketing, escreva um e-mail persuasivo de até 200 palavras para promover um curso online de redes sociais para iniciantes. Use uma linguagem amigável, inclua 3 benefícios do curso e finalize com a chamada para ação. Por exemplo, os benefícios podem incluir maior engajamento nas redes sociais e crescimento de seguidores. Né? Então, aí é um exemplo que, se você colar, ele vai gerar para você um e-mail bem... Então, a segunda chave deste e-mail, dessa apresentação, está justamente em ajustar os parâmetros. Porque não é só você colocar ali as informações precisas do seu prompt. É você gerar parâmetros como se estivesse conversando com uma pessoa. Então, contexto, você pode dizer ali que está conversando com professores. Então, gere um curso para professores. Estilo de tom. Escreva em tom amigável, motivador. Eu gosto, quando estou fazendo material educacional, escreva em tom pedagógico, como se fosse o professor doutor. Entendeu? Beleza? Formato de resposta. Então, eu respondo em formato de lista com tópicos curto e objetivo. Ou então, responda em texto corrido em parágrafos. Né? Beleza? Tamanho da resposta. Escreva 150 palavras, 200 palavras, 1.500 caracteres, 7 parágrafos. Tá? Foco no conteúdo. Explique os benefícios da meditação, mas não mencione religião. Então, vai falar sobre meditação, mas não vai falar nenhuma religião que use meditação, vai falar só sobre meditação. Detalhamento. Forneça uma explicação detalhada sobre como funciona uma célula solar. Então, você colocar de forma pedindo para ela fazer detalhamento. E linguagem vocabulário, né? Use linguagem formal, linguagem acessível para criança, linguagem informal, linguagem culta, tá? Isso também ajuda o GPT. Exemplos, né? Como já foi falado, né? Então, cria uma introdução, aí coloca ali um exemplo, né? Restrições ou regras, não use abreviatura, não use jargões técnicos, não use palavras técnicas, não use palavras em outras línguas, né? Você pode colocar restrições técnicas. Perspectiva ou ponto de vista, então escreva o artigo defendendo
tal coisa, né? Benefício do trabalho remoto. Você já dá um partido ali para a inteligência artificial defender, né? Criatividade, mantém respostas criativas, explore ideias inovadoras, forneça respostas objetivas. Idioma, você pode dizer para ela falar só português, só espanhol, inglês, você diz o idioma que você quer. Finalidade, então você coloca ali que vai ser utilizado para uma função específica, né? Tipo, cria um discurso de 5 minutos para inspirar uma equipe, né? Então você está vendo que já colocou o tempo ali com um padrão. E aí um exemplo você é um consultor de marketing digital, tá vendo que deu uma profissão ali pro GPT, escreva um e-mail de 200 palavras em tom motivador e profissional para promover o curso online sobre estratégia de redes sociais, inclua 3 benefícios claros na chamada para ação no final, evite mencionar preços e descontos. Aí, por fim, né, você fazer a iteração em testes, né? Então é você variar, pedir para ele trocar ali, para ele mudar o tom, para ele mudar o tipo de forma que ele está escrevendo, aumentar mais caracteres. Então, você fazendo ali testes específicos. Outros erros comuns, nossa, isso é muito importante, né? Porque a gente viu aí 2 chaves extremamente importantes para você criar um bom prompt e o que você não pode fazer. Né? Então você não pode ser deixar de ser claro, não pode deixar de contextualizar, nem deixar de especificar, você não pode deixar a IA sozinha, né? Você tem que sempre conduzir ela, ser claro, objetivo, usar palavras claras, tá? Por fim, destaque-se a importância de construir solicitações claras, detalhadas e bem estruturadas para maximizar a eficiência e a qualidade das interações com o IA. Né? Você tem que fazer isso e aí você tem que sempre se lembrar que um bom prompt é a chave para liberar o verdadeiro potencial de uma inteligência artificial. Só vai fazer bem se você escrever bem. E aí, às vezes, perca mais tempo ali escrevendo prompt, pedindo para a IA te ajudar a escrever o prompt. Né? Vocês viram na aula passada aí que tem uma IA, um GPT que serve para ler imagens e gerar um prompt daquela imagem. E aí é um monte de coisa, um monte de detalhe que ela coloca ali para gerar uma imagem maneira. Então, seja assim, estude essa capacidade. Né? Você só vai melhorar os seus prompts se você fizer. Faz outro, outro, até você achar o melhor formato. No mais, gente, muito obrigado. Foi muito bom estar com vocês até aqui. Um grande abraço. Valeu!